É boa e eu espero que os governos estadual e federal pensem imediatamente em melhorar, porque Parnamirim e o Rio Grande do Norte A como um gente está todo usando precisam Parnamirim como exemplo, urgentemente. mas isso é para o Brasil todo, né? Para O todos os Brasil todo, municípios. todos os prefeitos feito isso. Então, às vezes eu disse, meu Deus, eu fiz muita coisa, porque uma situação dessa, você fazer tudo que nós fizemos, em termos de infraestrutura, em termos de cultura, de teatro, tudo, com recursos próprios, sem nada de governo do Estado, eu acho que nós fizemos muito, mas eu torço muito mais que os governos olhem para o Estado, olhem para a cidade de Parnamirim, ao final do Rio Grande, lá do Pau dos Ferros, lá, enfim, Tenente Ananias, que nós precisamos olhar para o município. Pode dizer Alexandria também, lá, que é a minha terra. Lá em Alexandria, onde tem a nossa prefeita lá, que precisa de apoio do Estado e da União. Porque sozinho o município não vai atender a demanda educacional. Então a gente pode concluir que, pelo que você afirmou lá no primeiro bloco, está repetindo agora, se houverem transferências financeiras mais honestas com a necessidade do município, será um grande avanço? Será um grande avanço e o povo ficará feliz. E o povo não ficará tão travado como está agora quando se fala em política e em políticos. Mas aí você puxou um aspecto interessante. Tem mesmo uma crise moral na política? Não responda agora, não. Está feita a pergunta, mas vamos para o outro bloco. Vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho voltamos para ouvir a opinião de Maurício Marques sobre se há realmente uma crise moral na política brasileira. Aguarde um instante só e já voltamos. Voltamos ao programa É Por Aí e hoje nós estamos recebendo aqui o ex-prefeito de Parnamirim por 2 mandatos, Maurício Marques. O nosso assunto hoje é tratar sobre a estrutura do município, as dificuldades e as facilidades que o município tem como ente federativo dentro da estrutura da República Federativa Brasileira, que tem os municípios, tem os estados e tem a Federação Brasileira, que concentra a maior parte da arrecadação.
desde o primeiro bloco do programa, que o Maurício Marques tem falado em duas situações. Ele fala que há uma crise, que há um problema financeiro nas transferências financeiras da União, tanto para os estados como para os municípios, e também um problema nas transferências financeiras dos estados para os municípios. Mas há também uma falta de mais apoio à educação nos municípios. E também falou lá no primeiro bloco, que a gente puxou no bloco anterior, e eu deixei a pergunta para repetir agora neste bloco, há também uma crise moral que atinge a política e a gestão pública no país, Maurício? Eu fiz essa colocação que está sendo muito comum a gente assistir na televisão os grandes embates do Congresso Nacional, onde as decisões dos três poderes estão conflitantes. Um não cumpre o que o outro determina, porque pode fazer. Então, na hora que os três poderes se conflitam... Aí a gente está falando de judiciário, legislativo e executivo. Exatamente. Então, esse conflito dificulta as decisões que vêm em favor, em prol das comunidades, em prol do povo brasileiro, em prol da cidade. Toma-se uma decisão no judiciário, aí é questionado, vem para o Congresso Nacional, aí tem um posicionamento da Câmara Federal, tem um posicionamento do Senado, aí reúne o Congresso, aí não se chega a nada. Quanto tempo faz que foi submetido a reforma da Previdência? É verdade. Quantas vezes o presidente recuou? É verdade. Claro, claro. Passou mais de um ano nessa história, vai completar um ano agora. É claro que a proposta apresentada não servia para o povo brasileiro, não servia para os aposentados e para quem vai se aposentar. Mas não se chegou a nada. Mas é como porque você há falou. Divergências internas e o fato de discordar em algo que beneficia a população, para mim é crise moral. O fato de você tomar uma decisão porque pode decidir alguém desobedecer e não ter a correção, é crise moral. É crise moral. E é um detalhe que você falou aí também, às vezes a pressa em fazer as coisas sem estudar, sem analisar melhor, faz com que saia uma reforma como saiu a reforma trabalhista. Não foi amplamente discutida e mesmo os especialistas hoje em direito do trabalho também acreditam que ela tem alguns pontos ainda que são bem discutíveis e de difícil aplicação. É aquela adagem popular. Essa reforma ainda vai rolar muita água debaixo dessa ponte. Ainda vai rolar água debaixo da ponte. E o mesmo problema, a falta de discussão anterior, teve também com a da Previdência, né? Por isso que ela não andou. Porque é um assunto muito complexo, tem que ser debatido até a exaustão para se apresentar uma proposta que possa ser discutida e aperfeiçoada, mas não mudá-la totalmente. Significa mudá-la totalmente, significa que não se fez estudo preliminar, não se analisou as questões prioritárias. Isso preocupa. Mas eu repito, diz assim, vai ser muito otimista mesmo. As pessoas dizem assim, a esperança é a última que morre. Não é não. A esperança é a penúltima que morre. O último que morre é o esperançoso. Eu sou um esperançoso. E acha que vai mudar e vai melhorar, que a cada eleição melhora. Melhora, porque o povo quer mudar. Só o povo. Quem muda é o povo e o povo está querendo mudar. Está querendo mudar. E você acredita que o país vai para um caminho melhor a partir do próximo ano? Nosso sonho, nosso desejo e nossa torcida. Espero que o resultado de 7 de outubro sejam aqueles que vão nos governar, que vão nos orientar, que vão nos cobrar, mas que, acima de tudo, venha para dar tudo que o povo merece, porque é ele que nos coloca no poder. Ô Maurício, vamos voltar para a educação? Porque ficou faltando duas coisinhas aí, porque a gente falou e você respondeu, mas como entrando na crise moral, aí eu enveredei pela crise moral também. Mas sobre a educação, você falou sobre educação básica, sobre creches e ensino fundamental, escolas municipais. E o ensino médio, que normalmente a responsabilidade é mais do Estado, e o ensino superior, que é mais a União, mas também o Estado, eles correspondem às expectativas e às necessidades dos municípios? Para Cassiano, aí a coisa muda, né? Porque eu tenho a experiência da gestão municipal. Ela é complexa, mas é muito menos complexa do que a nível de Estado e a nível federal. Certo. Como eu disse também aqui, que a minha graduação, a minha história educacional foi toda em escolas públicas, até a nossa querida Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu nunca passei pelo governo estadual, nunca passei, mas a gente sente
que falta algo. E quem mais diz isso é o povo, preocupado com os seus filhos, que falta mais escola, que falta merenda, que falta livro, que falta farda, mas também a gente tem que entender que o momento que estamos passando dessa crise sem precedentes também dificulta. Não estou acusando ninguém de má vontade, mas há certas coisas que acontecem a nível de Estado, a nível de União, que tem que se dar prioridade zero à educação. Eu repito, a educação é o que faz o desenvolvimento de um povo. A educação é o que forma um cidadão do amanhã, que mais tarde será um governante, que tendo passado por experiência negativa e tendo aperfeiçoado, poderá nos ajudar no futuro. Eu falo sempre isso porque a educação é a minha paixão. Mas aí me diga uma coisa, aí, essas mudanças que a gente espera que aconteçam a nível do governo do Estado, do governo da União, para a educação, elas dependem dos políticos, dos congressistas, dos deputados, ou é uma coisa que um presidente, um governador pode resolver? Bom, na sua avaliação. Na hora que os governantes elaboram o orçamento geral da União, na hora que o Estado elabora o seu orçamento estadual e os prefeitos municipal, existe algo aí muito fortemente, que os municípios são as parcelas, todos mais frágeis, depende de quem decide em cima. Então, sim, depende dos políticos, sim. Até porque mesmo eleito, o cara está eleito, é governador, mas ele é político. Ele já passou, muitos deles já passaram lá, vereador, prefeito, deputado estadual, federal, e agora é governador. Depende dos políticos, sim, e precisa urgentemente que todos nós, político não, mas cidadãos brasileiros, norte Rio Grandense e parnamirense, escolha pessoas comprometidas com tudo, mas pense seriamente nessa questão, porque Parnamirim, o Rio Grande do Norte e o Brasil precisa de educação, precisa de estrutura, precisa de tudo isso, porque o povo, quando vê os números a nível de mundo, o povo fica estarrecido, até com vergonha ao ler. Ô Maurício, então, pelo que você acompanha, do próprio noticiário da imprensa, pela internet, as redes sociais, pelo que você conhece como um gestor público, os políticos hoje, eles são comprometidos com a educação? Não me responda agora não. Vamos a mais um intervalo comercial e daqui a pouquinho nós voltamos e eu sinceramente quero ouvir o que é que Maurício vai dizer agora. Aguarde um instante só e já já voltamos.
Voltamos ao programa É Por Aí e hoje a gente está discutindo aqui com o nosso convidado, que é o ex-prefeito de Parnamirim, Maurício Marques, sobre a situação do município dentro da estrutura da Federação Brasileira, junto aí com outros entes federativos, municípios, estados e União. Desde o primeiro bloco que Maurício vem batendo sobre a importância da educação, do investimento em educação, falou também sobre a dificuldade das transferências financeiras, tanto dos estados como da União para os municípios, o que gera muitos problemas para o atendimento das demandas da população nessa área. Mas aí a gente chegou até a falar sobre também a crise moral que abala um pouco a estrutura dos poderes da República no país e também a gestão pública e, portanto, a imagem dos políticos. No finalzinho do bloco anterior eu deixei uma pergunta e eu queria e quero ouvir a resposta de Maurício Marques. Pelas informações que você tem, Maurício, pelo que você acompanha da imprensa, das redes sociais da internet, pelo que você sabe como um homem que esteve envolvido com a gestão de Parnamirim durante 8 anos, a classe política, ela é comprometida com a educação? Eu tenho observado, nos últimos 4 anos, algo que não existia. Câmara Municipal de Parnamirim, os vereadores todos passaram a promover audiências públicas, discutindo os mais variados temas. E a sua maioria tem sido a educação. Mas vem também a saúde, vem também a infraestrutura. Mas a educação, não só os vereadores da cidade, como um todo, como os deputados estaduais, estão discutindo com a população em audiências públicas. Isso é muito positivo. Isso demonstra que há, sim, uma preocupação. Não todos, mas eu sinto que hoje é diferente. Então já há uma mudança. Se essa mudança está na base, é porque está mudando. E por que isso está acontecendo? É porque a população começou a reclamar. Olha, eu votei em fulano para vereador, nunca mais veio aqui. Eu votei em fulano para deputado estadual, só vai votar daqui a 4 anos. Não. Começou a se cobrar, começou a usar a rede social e os vereadores e deputados e governador, enfim, os políticos começaram a analisar e você vê que tem muita audiência pública. Isso significa que há sim uma preocupação em melhorar. Embora a gente saiba que não é só fazer audiência pública, mas lá são levantadas questões indicadas pela população que visam tão somente melhorar. Acho sim, Cassiano, sinceramente, que está melhorando. Está melhorando. Os políticos estão Já preocupados. estiveram mais distantes. Hoje já estão mais presentes, já se discute, já se faz proposta, já se dá sugestão para a elaboração de orçamento, já faz o orçamento público, ali discutido com a população. Isso é não escondido no gabinete. E não escondido. Isso é um bom sinal e deixa o povo otimista e atento. Com toda sinceridade, eu acho que os políticos, não todos, porque está aqui a minha mão esquerda, 5 dedos, nenhum é igual. Mas já existe uma preocupação, sim. Eu bato palma para quem discute assunto ligado ao povo, mas quem discute assunto começando por educação e saúde tem o nosso aplauso. Merece o nosso mais aplauso, respeito e aplauso. Mais respeito e a aprovação da população. E a aprovação da população. Que é quem nos vota, é quem nos julga e quem nos também tira. Do jeito que vota, retira. Através do próprio voto. Ô Maurício, e como é que é essa vida de ex-prefeito no município, hein? Fica se metendo na gestão atual? Olha, eu começo dizendo o seguinte. Não conheço para se meter. Não. Eu vou contar, eu sou contador de história. Veja bem, eu dediquei 32 anos da minha vida à Caerne. Eu cheguei lá, auxiliar de escritório, e saí diretor administrativo e financeiro para ir ser secretário de Agnel. Fui lá, depois que eu deixei em 2001, eu fui lá 4 vezes. Uma por saudade, muita saudade, que eu tenho lá até hoje, muitos amigos, e 3 a serviço. Agora vamos para o momento atual. Eu sou ex-prefeito desde 31 de dezembro de 2016. Eu fui à prefeitura 6 vezes. 6? Mais do que foi na Caixa? 6, mais do que foi na Caixa, porque lá eu passei 8 anos convivendo com 250 mil pessoas, mais os vereadores, que têm compromisso com o povo, e com o prefeito que estava assumindo naquele momento. Fui lá 6 vezes. 2 eu falei com o prefeito e 4 eu fui atrás de documentos para fazer defesa de alguns processos que estavam em andamento. E você diz assim, e como é? Bom, eu sou um homem movido à amizade. E eu entendo que você, quando tem o poder, se você não puder ajudar, não persiga,
não prejudique. Eu fiz muita amizade, muitos amigos. Então eu chego lá, sou bem recebido, todos me tratam muito bem. E na cidade toda onde eu chego é aquele abraço, daí, palavra de incentivo, tal. Mas é aquela história, tem que colocar. Não existe nenhuma rua com o nome de ex-prefeito Maurício Marques. Então, ex é ex, tem que se colocar no seu lugar. Tem que ficar no seu canto, não se meter para não atrapalhar. Primeiro que o ex-prefeito não tem direito nenhum de estar dando sugestão. Aquela história que a gente diz no nosso interior, dando pitaco. Não, eu não dou. Se alguém me procurar, pedir uma orientação, pedir um esclarecimento, eu faço com o maior prazer. Agora, sugerir, me meter, eu sou ex. Agora, gosto demais de Parnamirim, gosto do povo, tenho boas amizades, tanto é que eu ando sozinho, eu não tenho motorista, eu paro em todos os bares que eu quero parar, em restaurantes, sou bem recebido, mas não me meto na questão da administração pública. Eu já fui 4 anos como secretário em 4 pastas, 4 anos como vice-prefeito, 8 anos e 2 mandatos seguidos como prefeito, e tive o privilégio de, em 2016, eleger o sucessor. Então, para mim, está de bom tamanho. Apoiar, e sou grato ao povo de sucessor. Parnamirim que me deu esse privilégio de ser tudo isso politicamente. Isso é o que eu imagino, isso é que vai ser. O momento agora é do atual prefeito, não é de Maurício, mas que torce que as coisas sejam boas para o povo de Parnamirim. Ô, Maurício, estamos já caminhando para o final do programa, né? Passa muito rapidamente. Passa bem rápido. A conversa, quando é boa, é bem ligeirinho, viu? E aqui é ligeira que só molesta. Quando o convidado da gente entende do assunto da entrevista, melhor ainda. Ô, Maurício Marques, qual a importância que teve para Parnamirim? Eu digo teve porque ele já partiu, já está em outro andar. Eu estou falando do ex-prefeito Agnello Alves. Agnello não era de Parnamirim. Agnello não nasceu em Parnamirim e não teve uma vida profissional regular em Parnamirim. Agnello nasceu no interior, na região central do estado, trabalhou muito aqui em Natal, trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em Natal de novo e depois teve um projeto político para Parnamirim. Foi importante para Parnamirim essa visão e a ação que teve o ex-prefeito e ex-deputado Agnello Alves? Repetindo uma frase de Agnello, que ele disse a mim: nós vamos escrever uma história, vamos fazer um projeto para 20 anos, e eu fiz parte desse projeto com ele, para que no futuro, digo assim, Parnamirim antes de Agnello e depois de Agnello. Para isso, peçamos nos manter juntos, isso após o insucesso de 96. Certo. Tanto é, depois de 96, que ele foi ser senador da República, não largou o projeto que ele fez para 20 anos, deixou o Senado para vir ser prefeito de Parnamirim. Uma eleição memorável, se elegeu naquela época com quase 13 mil votos de maiorias. Naquele momento ele me preparou para o futuro. Ele era um visionário, um homem que faz falta ao Rio Grande do Norte, não é só a Parnamirim, um homem que faz falta ao Rio Grande do Norte. Vou prepará-lo para o futuro. Antes, o prefeito sou eu. Vamos partir para uma grande administração e se acabar a reeleição, você vai ser candidato. Mas se não acabar a reeleição, eu vou para a reeleição e você vai ser meu vice. E depois você vai ser prefeito. Tudo isso eu fiquei rindo, Agnello, eu não pedi para vir para cá, eu não sou político, não gosto de político, vim aqui para ser, eu sou um técnico, você vai ser tudo isso que eu estou dizendo. Eu levei na graça, pensei que era um gracejo comigo, só que, para minha surpresa, fez uma grande administração e foi para a reeleição. Aí, mais surpresa ainda, disse, você vai ser meu vice. Aí fomos. Ganhamos a eleição com 34 mil votos de maioria. Os 13 subiu para 34. 34. Aí veio, tá um ano, o segundo ano, disse, se prepare que agora você vai ser o prefeito de Parnamirim. Quando foi em 2008, ele me escolheu como seu sucessor. Fomos para as ruas, um pouco tardiamente, porque ele tinha compromisso com muita gente, para administrar foi difícil, mas nós conseguimos ganhar a eleição com apenas 2.673 votos. Vindo a eleição de maioria de 34 mil votos. Na minha eleição só foi 2.673. Aí surgiu aquele questionamento, mas meu Deus do céu, alguns menos desavisados, talvez que não me conheciam, mas Maurício será capaz de suceder o sucesso? Aí eu dizia,
não esqueçam que eu fiz parte do sucesso. Aham. E que os seus caminhos que Parnamirim vai trilhar exatamente o que Agnello, com essa Na equipe, sua planejou para o eleição, futuro. foram quantos votos? Aí vem aquela história. O sucesso, eu participei. E pratiquei exatamente aquilo que foi planejado pelo grupo sob o comando dele, Agnello. Quando chegou em 2012, eu tive apenas 13 mil votos de maioria. 13 mil, então voltou para o patamar da... Multipliquei por 5. Por 5, é. Aí vem a questão, reeleição. Você já está desgastado. O início de uma crise muito grande nacional. Fizemos a campanha, essa campanha vencedora, fomos administrando, foi ficando difícil. Quando foi em 2016, em toda aquela crise, depois de esse tempo todo que eu falei aqui, fomos para a rua, lançamos um candidato de última hora, menos de 40 dias, tivemos 10 mil votos de maioria. Então eu me sinto orgulhoso de dizer assim, eu fiz parte do grupo do maior prefeito da história de Parnamirim, o saudoso Agnello Alves, com quem eu aprendi muito, pus em prática os seus ensinamentos, tenho saudade até hoje, porque ele era um homem que você sentar para conversar político do hoje, ele estava no amanhã. Se você conversar em 2016, ele estava em 18. E uma vez eu tinha umas viagens com ele, eu ia até Camurupim, no meu carro, que ele chamava o Bacurau, uma Pajero Verde que eu tenho, 20 km por hora, eu fui falar, mas a eleição de 2014, eu estou pensando como é que vai ser em 16, na sua sucessão. Quer dizer, ele pensava na frente. Jamais adiante. Bem adiante. Então, é isso. Parnamirim tem uma história. Deixa eu lhe fazer uma... Agnello e depois de Agnello. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Dizem que o eleitor esquece fácil as coisas. Você acha que o eleitor de Parnamirim já esqueceu Agnello? Posso te afirmar que não. Que não. Agnello é presente em Parnamirim. Se você olhar para frente, você vê obras. Se você se vê e olha para trás, você vê obras. Para a esquerda e para dentro, você vê obras. E as obras são a cara de Agnello Alves, que às vezes eu me sinto, vejo assim, para mim eu vejo ele caminhando, que ele gostava de almoçar, e vamos visitar as obras. Aí saía andando na... Saía andando. O povo não esqueceu de Agnello, porque ele realmente, ele era um gestor que pensava grande e praticava essa grandeza. E praticava a grandeza. Esse era o meu amigo, quem me lançou na política, que até eu disse a ele, Agnello, eu não aguento mais, eu vou deixar isso aqui. Ele olhou para você, tu vais para onde, cara parda? Você deixou a KL, está aposentado, vai ficar desempregado, seu lugar é aqui, que você vai ser prefeito mais tarde. E aconteceu tudo isso que eu acabei de contar. Olha, a conversa está muito boa, mas o nosso tempo está se exaurindo, está na retinha final. Maurício, muito obrigado por atender ao nosso convite e estar aqui no programa É Por Aí, conversando sobre, evidentemente, as dificuldades dos municípios brasileiros, mas também contando histórias da política de Parnamirim. Muito obrigado, Maurício. Eu que agradeço, fiquei muito feliz de estar por aqui e vou por aí dizer, é por aí que nós devemos ser francos, sinceros em um programa de tão vasto conhecimento e que serve muito bem para propagar em todo o Rio Grande do Norte o que é a política e o que é uma administração pública municipal. Muito obrigado pelo seu convite, pela sua simpatia em me receber. Ok, Maurício. Muito obrigado, Maurício Marques, ex-prefeito de Parnamirim por 2 mandatos e que nos brindou com a sua inteligência aqui, com opiniões muito boas sobre os municípios brasileiros. Renovo os agradecimentos a Maurício Marques e lembro a você que na sequência você vai assistir A Tarde é Show com Nani Venâncio, direto de São Paulo, programa dos estúdios da Rede Brasil de televisão. Voltamos a Natal com Genésio Pitanga no programa Jornal Metropolitano, 2ª edição, com Genésio Pitanga e Riane Brito. E depois Camila Schmidt e Ney Gonçalves Dias apresentam o RB Notícias. Obrigado e obrigado especialmente a você, telespectador, que nos honra com a sua audiência. Até amanhã com mais um programa É Por Aí e a proteção de Deus. Até lá!